Fala, gente boa, tudo bem? Rafael Bittencourt por aqui. Muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo. Eu vou pedir a você gentilmente para ir comigo até o final. Amigos, né? Precisamos orar pela Turquia. Turquia, Síria, Líbano e também Israel. Bom, um terremoto de grande magnitude sacudiu a Turquia. Na verdade, foram dois terremotos significativos, grandes, né? E outros tremores, subtremores, né? Que são pequenos tremores em grande profundidade. Mas dois foram muito fortes. E né, o mais forte, de 7,8 na escala Richter, fez um estrago gigantesco. Estrago, inclusive, que eu estou falando não é só físico, estou falando humano. Na Síria, também. Né? Inclusive, veio primeiro da Síria para a Turquia. O que acontece ali eu já explico para você. Só vou pedir a você duas coisas. Primeiro, se inscrever se você não é inscrito, deixar o seu joinha e compartilhar esse conteúdo. É muito importante. E a segunda coisa que eu vou pedir a você é desculpas por não colocar imagem. Eu vou colocar somente imagens aqui da geologia, da movimentação da placa tectônica, para explicar a você o que é a encruzilhada sísmica, que é chamada um nome, né? Uma denominação para a posição que a Turquia se encontra em cima de uma subplaca chamada placa Anatólia. É uma subplaca que está sofrendo ali com o movimento de compressão ou afastamento da placa Eurásia e da placa ao sul arábica. O mesmo movimento que acontece lá na Califórnia, nos Estados Unidos, que tudo indica que vai provocar o Big One, que é o maior de todos, né? A falha de San Andrés gera várias falhas, inclusive a falha de San Andrés, e os geólogos, os cientistas estão esperando o Big One, que vai ser o maior terremoto da história dos Estados Unidos, e é por causa da falha de San Andrés, que é formada justamente pelo mesmo processo. Afastamento, compressão, né? E esse afastamento e compressão de placas tectônicas, assim, em muito tempo geológico, geram falhas. E essas falhas, essas rupturas, são zonas de muita tensão, de muita movimentação, de grande abalo sísmico. O que acontece na Turquia é exatamente isso. Então vamos lá. Meus amigos, é o seguinte, os tremores foram tão fortes e tão significativos e tem um histórico muito grande na Turquia, né, sobre abalos sísmicos. A Turquia está entre os lugares do globo terrestre onde mais tem possibilidade de acontecer movimentações, abalos sísmicos, assim como o Círculo do Fogo do Pacífico, né? Assim como acontece nas Filipinas, assim como acontece no Japão, assim como acontece na parte ali do Indo-Pacífico, vocês conseguem ver constantemente muitos terremotos e inclusive uma adaptação da engenharia civil para resistir ou minimizar os impactos desses sismos, né? E o que acontece ali na Turquia não é diferente. A Turquia está entre os lugares da Terra onde mais tem possibilidade também de ter abalos sísmicos. Isso porque, como eu expliquei, a Turquia está em uma região chamada encruzilhada sísmica. Eu estou colocando para você aí os mapinhas, algumas coisas para vocês entenderem, que a Turquia está entre placas tectônicas. Primeiro ao norte está a placa Eurásia, né? E essa placa Eurásia também, mais ao sul, né, a Turquia tem contato com a placa arábica. Então a Turquia está entre dois mundos. E vocês conseguem olhar um pouco mais para baixo. E do lado esquerdo do mapinha, lado esquerdo de quem está olhando a tela, a placa da África. Então, por isso que é encruzilhada, que é ao norte, né, mais ou menos ao nordeste ali. Vocês vão ver Eurásia, Arábica e a placa da África. Então, o que acontece ali é que as placas estão em movimento, as placas tectônicas estão em movimento. Isso na geologia, na geografia, a gente estuda, né, desde o movimento em que havia um único continente, a Pangeia, e vai se espalhando, e elas têm uma movimentação, né, diária, né, e a tendência é que elas se encontrem novamente. Então, estavam unidas em um único grande continente, e a tendência é que elas se encontrem novamente.
Isso é uma explicação muito rasa, muito básica do movimento das placas, tectônica das placas. E o que acontece é que, às vezes, as placas tectônicas elas estão em movimento de encontro. E quando estão em movimento de encontro, tem uma subducção, uma placa entra por baixo da outra e faz, então, as elevações, as cordilheiras, as montanhas, etc. Acontece também, né, o afastamento. No afastamento, vocês conseguem imaginar o que acontece, a formação dos oceanos, etc. Né? O afastamento das placas. Então, essa movimentação das placas, ela não é necessariamente só assim ou assim. Elas são movimentos que vão se dando, né, que são movimentos de afastamento e compressão, afastamento e compressão. Então, esse impacto provoca justamente o abalo sísmico, o terremoto. Então, o que vimos na Turquia da noite de ontem para hoje são terremotos muito grandes. Foram sentidos no Líbano, na Síria, por exemplo, o terremoto da Síria ficou na casa de 7,5. Isso é um terremoto muito forte. O da Turquia ficou em 7,8, alguns falam 7,7, 7,8. Na década de 30, teve um dos maiores da história da Turquia, né? Falam em algumas dezenas de milhares de pessoas que se foram. Agora já se fala em mais de 1.000. Na Síria também, né? Eu tenho aqui alguns sites abertos. Eu não vou colocar o site porque, gente, são... só na Síria são 326 pessoas, até o momento. Na Síria, 326 pessoas. Isso é um que se fala na Síria que foi hoje, né, dia 6, na madrugada. Foi um dos maiores da história. Na Síria foi informado 7,4. Na Turquia já mais de 1.000 pessoas se foram. Mais de 1.000 pessoas, 7,8. Então na Síria 7,4, 7,5. Na Turquia mais de 1.000 pessoas já se foram. Né? Explosões, inclusive, de gasodutos, de postos, etc. E o terremoto fica na casa de 7,7, 7,8. Inclusive, podem acontecer outros terremotos. Né? Esse não cessa imediatamente. Tá? Então, há um histórico muito grande na Turquia. Mais de 45 nações já ofereceram ajuda e socorro à Turquia, segundo o Erdogan, né, o presidente do país. Mas os tremores também foram sentidos em menor proporção em Israel. Isso porque eles estão muito próximos ali dessas placas tectônicas. Então, a Turquia está em cima de uma subplaca tectônica, que é a subplaca Anatólia. Tá? E essa subplaca Anatólia, justamente ali a parte ao sul, é onde tem, historicamente, as grandes movimentações. Então, essa subplaca Anatólia está recebendo um movimento de pressão da placa Eurásia, né, afastamento da placa africana, mas, ao mesmo tempo, um movimento de compressão da placa arábica. Então, isso gera uma zona de tensão, um ponto quente ali, um hotspot muito grande na Turquia, e toda a região sente, né, como a Síria, como o Iraque, como parte, né, muito pequena do Iraque, como Israel, como o Líbano, né, pode-se gerar até alerta de tsunami para Chipre, que está muito próximo ali. Bom, enfim, eu acho que a gente tem que orar, né, pela Turquia, pelas pessoas que tem muitas buscas ainda. O país, a parte sul, né, do país foi destruída por esse grande tremor, mas eu quis dar uma explicação para você como que é a dinâmica das placas tectônicas e qual a razão, né, qual o histórico disso. Em 96 teve uma grande movimentação na Turquia, na década de 30 também. Bom, enfim. Meus amigos, vamos orar, né? A Terra está gemendo, irmãos, e cada dia mais e mais. Na quinta-feira, né, um meteoro do tamanho de um ônibus raspou a Terra. Bom, eu não quero jogar isso totalmente para o campo da escatologia, como sinais do fim dos tempos, mas que nós temos que estar atento que a Bíblia nos orientou que chegaríamos a esse tempo. O Brasil não passa por muitos terremotos, né? Tem terremoto no Brasil, só que são em grande profundidade, então é sentido muito fraco quando chega na superfície, diferente do que aconteceu na Turquia. Foi um terremoto superficial, né? Então, quer dizer, a profundidade foi muito, muito baixa, logo o impacto na superfície tende a ser maior.
Quanto maior a profundidade, o impacto na superfície tende a ser menor. Neste caso aqui, diferente do da década de 30, foi em casa de 50 quilômetros de profundidade, se eu não me engano. Esse agora foi baixa, foi muito raso, quer dizer, profundidade muito pequena, logo o impacto foi muito grande, os prédios desabando, muitas pessoas presas nos escombros, explosões, etc., porque provoca grande movimentação. Aqui no Brasil não acontece isso porque, embora tenha terremoto, mas o Brasil está no centro de uma grande, geologicamente estável placa tectônica, correto? O Brasil está no centro. Diferente dos demais países que estão na borda das placas tectônicas, que sentem muito mais as movimentações, né? Logo, no Brasil a gente até consegue registrar, né? Os sismógrafos registram, mas são atividades muito pequenas e quase sequer são sentidas pela população na superfície, tá? Então nós não corremos o risco eu falo geológico, de ter grandes tremores, grandes abalos sísmicos, não. A possibilidade é quase zero aqui no Brasil. Ok, mas a Turquia, para a gente finalizar, está justamente na encruzilhada sísmica, né? Está ali Eurásia, Arábica e Africana, ou seja, a movimentação tectônica é muito forte. Senhoras e senhores, eu vou parar por aqui, que poderia até dar uma explicação maior, né, sobre a formação das falhas ali na Turquia, mas acho desnecessário, vai ficar muito longo. É para você tomar conhecimento e instar você a orar também pelas pessoas que agora estão chorando. A Bíblia nos aconselha a chorar com os que choram. Então esse vídeo é informativo e também um pedido para você não deixar de orar, 1 minutinho, 2 que você tiver aí. Que o Eterno te abençoe. Um grande dia para você. Um abraço. Tchau, tchau.